É com muita honra que o blog entrevista hoje o Dr. Marcelo, juiz da segunda vara da comarca de Búzios, sobre o processo de impeachment que o país está vivendo. Dr. Marcelo, o impeachment é golpe? Não, o impeachment é um instrumento previsto na Constituição Federal para destituição do presidente da República nas hipóteses em que é imputado à presidência a prática de crime de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade, eles são descritos na própria Constituição Federal, obviamente de modo genérico, e na Lei 1079 de 50, que regula os crimes de responsabilidade. São tipos abertos, não são tipos fechados como as infrações penais, e talvez isto gere essa perplexidade, mormente porque se trata de crime de responsabilidade em matéria afeta ao descumprimento da lei orçamentária, mas não há nenhuma ruptura institucional nesse processo de impeachment que vem sendo referendado pelo Supremo Tribunal Federal quanto ao seu procedimento e quanto ao processamento na Câmara dos Deputados e agora com o exercício, desse juízo de prelibação, que para mim eu divirjo um juízo de admissibilidade propriamente dito, a divergência na doutrina, na jurisprudência sobre esse aspecto, seria um recebimento, a Câmara funcionaria como um recebimento da denúncia, e no Senado nós teríamos a semelhança do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, nós teríamos um iudício acusações, em que no Senado, por maioria simples, após a elaboração de um parecer pela comissão do Senado, seria instaurado o processo, analogicamente ao processo do júri, como se fosse uma pronúncia, e aí a Presidente da República seria levada ao julgamento pelo Senado Federal, exigindo a maioria qualificada de 2/3 dos seus membros, mais de 54 votos dos senadores. O Senado é composto, a Câmara Alta é composto por 81 senadores, para o afastamento definitivo da Presidente da República. O argumento do governo é que essas pedaladas foram cometidas pelo governo Fernando Henrique e o governo Lula, e que os créditos suplementares também eram muito usados por esses governos. E seria, para eles, não seria fundamento, já que os outros não sofreram o processo de impeachment. O que você acha dessa argumentação do governo do PT e da presidente Dilma? Bom, essa argumentação não leva em consideração a lei de responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal, a lei de responsabilidade fiscal, a lei complementar número 101 de 2000, representa um avanço no papel do gestor público na condução dos recursos públicos, na gestão dos recursos públicos. Outrora, o senhor há de se lembrar, os governos estaduais que tinham bancos faziam essas operações de crédito e muitos desses bancos, como no caso do Banespa, foram quebrados por governos estaduais, gerando uma dívida monstruosa, uma dívida pública monstruosa em contrariedade à boa probidade administrativa, à boa governança. Então é um avanço. Responsabilidade fiscal não é algo que seja um ganho de um partido político, que tenha sido do PSDB, que conseguiu naquele período fazer o controle da inflação, a maior fiscalização dos gastos públicos. É algo que é um interesse de toda a sociedade, pois a irresponsabilidade fiscal pode gerar uma grave crise econômica, que é o que nós estamos passando atualmente. Então não é um assunto que deva ser tratado como um assunto comezinho do dia a dia da administração pública. É um fato sério, sim. Mormente ante a crise econômica,
política e social que nós estamos vivendo no momento. Passando Aliás, eu diria assim, o seguinte, a estabilidade econômica não é um ganho de um partido político ou de um determinado governo, é um ganho de toda a sociedade brasileira. Por isso que por trás dessa discussão, há uma discussão muito importante. há uma discussão, eu vi recentemente o ministro Marco Aurélio do Supremo dizendo que, passando o impeachment no Senado, que a presidente Dilma teria direito de recorrer ao Supremo para julgar a questão do mérito dessas pedaladas e a questão dos créditos suplementares. Há uma divergência que o ministro Gilmar Mendes disse que não há possibilidade. Passando o impeachment no Senado, é questão de foro, problema interno corpus do Senado. Qual é a sua posição em relação a... Bom, para juristas como Paulo Prossar, Temístocles Cavalcante e o próprio Michel Temer, que foi procurador do Estado de São Paulo, o crime de responsabilidade tem natureza eminentemente política. Há uma segunda parte da doutrina que enxerga nesses crimes de responsabilidade uma natureza eminentemente penal, que seria, obviamente, a visão do grande jurista Pontes de Miranda. Há uma posição intermediária de Frederico Marx que vê na natureza jurídica do crime de responsabilidade uma natureza mista, político-penal. Bom, a Constituição Federal estabeleceu que o julgador do crime de responsabilidade, o órgão julgador dos crimes de responsabilidade perpetrados pelo Presidente da República é o Senado Federal. O Senado Federal é quem analisa o mérito. Então, eu não vejo como essa questão vir a ser judicializada, o mérito dessa questão vir a ser judicializada perante o Supremo Tribunal Federal. A Presidente da República ela tem imunidades e tem garantias. Uma dessas garantias é que nos crimes de responsabilidade ela é julgada pelo Senado Federal, sendo que a Câmara exerce um juízo de admissibilidade ou de prelibação, como agora foi posto pela ADPF, que é julgada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. A DPF, do qual o ministro Barroso, o relator original era o ministro Fachin, e o ministro Barroso abriu a divergência, a DPF 378, eu não vejo como o Supremo Tribunal Federal possa se miscuir no mérito. Ele pode se miscuir, sim, se tiver alguma violação do devido processo legal, tanto sob o ponto de vista formal como substancial. Mas, se miscuir no mérito, não. A Constituição Federal prevê que o julgador é o Senado Federal, é a Câmara Alta, após esse juízo de admissibilidade ou de prelibação exercido pela Câmara dos Deputados, com maioria qualificada de 2/3. E para o julgamento da Presidente da República no Senado Federal também se exige a maioria absoluta de 2/3. Tendo também agora um porém. No processo, no rito que foi estabelecido no impeachment do presidente Fernando Collor, humildemente divirjo da posição do Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 378, o juízo de admissibilidade foi exercido sim pela Câmara dos Deputados e recebida, né, essa manifestação da maioria qualificada da Câmara, em 48 horas o presidente Fernando Collor de Mello foi afastado por 180 dias de suas funções. O que se fez agora é uma analogia com o processo, com o rito do Tribunal do Júri, que é bifásico. É eleita uma comissão, né, já foi eleita, né, de 1/4 dos membros dos senadores, assegurado o prazo de 10 dias para a defesa da Presidente da República, e essa comissão elabora um parecer que é submetida ao plenário e basta a maioria simples presente, a maioria qualificada dos membros do Senado Federal, para que então a presidência seja afastada das suas funções, sendo exercido um juízo de pronúncia. Não foi bem toda a cautela, né,
o que se deu no processo do Collor de do 92. Collor. E houve divergência também nesse julgamento da DPF, por isso que eu estou me balizando na posição jurisprudencial minoritária dos votos vencidos, né, no julgamento dessa DPF. E eu acho que isso criou um problema, um leque, porque o que se fez? O que se fez foi que, no processo do Collor, houve a impetração do mandado de segurança e, como o regimento interno do Senado Federal não prevê com minúcias o procedimento do impeachment naquela Câmara Alta, se faz uma analogia com o artigo 44 da Lei 1079 de 50, que trata nesse capítulo, no título 2, capítulo 1 dessa lei que define os crimes de responsabilidade, das denúncias em face dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por crimes de responsabilidade, que são oferecidas diretamente no Senado Federal. Então, nesses processos, o Senado tem que exercer também, antes, um juízo de admissibilidade, porque a denúncia não é oferecida na Câmara dos Deputados. Essa é a divergência. É até um bom senso, né? Que se admite na Câmara e se admite também no Senado. Quer dizer, são por duas exemplo, Alexandre de Moraes, que é constitucionalista, ele fala que o Senado Federal não poderia se miscuir sobre o juízo de admissibilidade exercido por uma maioria qualificada da Câmara dos Deputados. Então há uma mudança da posição do STF. Eu vejo, não é tão similar ao processo de impeachment do presidente Fernando Collor, mas, por outro lado, também, embora deixe esse leque em que a presidente sofreu, né, na Câmara um juízo de prelibação de admissibilidade, e talvez essa maioria simples do Senado Federal, esse processo só vai ser instaurado efetivamente no Senado Federal em 10 ou 11 de maio, cria esse gap em que você tem uma presidente que perdeu toda a base parlamentar na Câmara Baixa e criando até fatos que podem ser constrangedores, como a presidente ter aventado que iria fazer um discurso da tribuna da ONU denunciando um golpe que seria para a imagem do Brasil muito ruim. Foi bom que ela não fez, inclusive mas depois da advertência de três ministros do Supremo Tribunal Federal. E cria uma situação que é um absurdo. Imagina que ela seja afastada agora. Depois de 6 meses, imagina a possibilidade dela voltar. Mas isso é previsto, se ela for absolvida, aí obviamente... Mas é um processo que gera um absurdo, quer dizer. Né? Não, mas ela é constitucional. Mas não deveria ser, até possivelmente fazer uma reforma disso, reduzir esse tempo, porque não é possível ficar 6 meses com o presidente afastado. Não, mas o que ocorreu, por exemplo, no processo do Collor é que havia uma unanimidade. O rito foi praticamente sumário, né? Foi sumário. E agora não, há divergência. E até a questão do crime de responsabilidade calcado na ofensa à lei orçamentária é um tema mais complexo. E é um tema também muito complexo para a população entender. O problema é que isso está associado... Agora, voltando àquela sua pergunta inicial, o mérito do processo de impeachment, o julgamento pelo Senado Federal, esse mérito não pode ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Eu acredito que seja a posição majoritária. O Lewandowski essas também... imunidades e garantias, por exemplo, nos crimes comuns, a presidente da República ela é julgada por quem? Ela é julgada pelo STF, pelo Pretório Excelso, como única e última instância. Do mesmo modo, o Senado Federal exerce esse juízo desse crime de responsabilidade, que é um crime político-administrativo, embora, como parte da doutrina preleciona, um aspecto misto, um aspecto penal e político.
Essa questão do foro privilegiado cria um problema, né? Que a gente viu o ex-presidente Lula fazendo de tudo para não cair na justiça de primeira instância. Luiz, como ressaltam até os procuradores do Ministério Público Federal que estão envolvidos no processo denominado processo da Lava Jato, o foro por prerrogativa de função eu entendo como uma teratologia jurídica, esse foro ampliadíssimo. É óbvio que para presidente ou vice-presidente da República, ou mesmo ministros do Estado, poderia ter a previsão de um foro prerrogativo de função. Mas para todos os parlamentares, nós temos aqui situações, até no município, eu dei uma decisão, afastei um presidente da Câmara, um vereador, acusado de crime contra a lei de licitações e crime de formação de quadrilha. Obviamente ele é presumidamente inocente, mas a tese levantada foi que ele teria foro prerrogativo de função porque a Constituição Estadual prevê foro prerrogativo de função para vereador. E de acordo com o princípio da simetria, né, se os deputados federais têm foro prerrogativo de função perante o STF, os deputados estaduais têm foro por prerrogativa de função perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, eles teriam também foro por prerrogativa de função perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso você está falando de um vereador de uma cidade de 27 mil habitantes. Eu tenho uma posição pelo menos isolada, da existência de normas constitucionais e constitucionais, de acordo com a teoria de Otto von Bischoff. Essa teoria ela é admitida pela Corte Suprema alemã, da existência de normas constitucionais incertas pelo Constituinte originário que afrontam princípios gerais de direito e afrontam a própria normatividade da estrutura jurídica. Por exemplo, o foro prerrogativo de função acaba sendo um prêmio, um estímulo à impunidade, porque as câmaras altas, as cortes altas, elas não vão ter a mesma agilidade de processamento de um juízo de primeiro grau. E essa questão do foro para vereador não é em todos os estados do Brasil, não. Todos os estados? Por isso que não, há sempre uma divergência de interpretação.